Essa daqui, ela também está com os objetos bastante estreitinhos, tá? Então a gente vai precisar... uma seria substituição do fio, também, tá? Outra, mas essa aqui ainda dá para adaptar. Dá para você trabalhar com fio convencional, usando o tamanho que você definiu para a matriz aqui, porém adaptando, tendo alguns cuidados aqui que passaram despercebido por você aí, que se bordar do jeito que está aqui no fio convencional, pode dar bastante problema, tá? Então, começando aqui, ó, por essa parte interna aqui, vamos chamar da taça, esse objeto, por exemplo, vou me tirar a medida dele aqui, eu não consideraria colocar ele, olha, ele tem 2,7 milímetros, tá, de largura, a parte mais extrema do objeto ali de distância, a gente só tem 2,7 milímetros. Se colocar 2,7 milímetros de distância num objeto aplicando ponto tatame, vai ficar muito ponto, vai ficar muito objeto, tá? Muita costura, muito objeto não, muito ponto aqui, exatamente, muita costura dentro de um objeto que é muito pequenininho. Tá? E nesse caso aqui, eu recomendo trocar para ponto cheio, tá? Trocar para ponto cheio aqui esse objeto. Claro que não precisa ter nem ponto suporte aqui, ponto de compressão de colhimento, na verdade, nem precisa colocar. Pode trabalhar o ponto cheio convencional mesmo, vou colocar aqui um espaçamento maior para ficar mais leve, tá? Mas seria exatamente essa aplicação que eu sugeriria aqui para esse objeto aqui. Deixa eu só acertar aqui isso aqui, ó. Acertar aqui um pouco mais a angulação desse objeto aqui. Deixa eu aproximar um pouco mais ele e tentar acertar esse ângulo desse objeto aqui para ele ficar mais, aplicar melhor essa curva aqui, né, vamos dizer assim. Esse objeto aqui é porque você desenhou com objeto, você desenhou com a ferramenta coluna B. Eu vou converter em enchimento complexo para você ver que vai ficar muito mais fácil trabalhar, ó, curva complexa, vai ficar muito mais fácil para trabalhar esse objeto aqui, tá? Essa dificuldade de acabamento que eu estou tentando dar no ângulo aqui, ó, por conta de ser você ter desenhado com a ferramenta coluna B. Já com o enchimento complexo, ó, tá vendo? Não tive dificuldade de fazer esse acabamento lateral do bico aqui, tá? Então tem tipos de objetos que fica mais fácil para você aplicar a angulação do ponto, tá? Ele vai te dar menos dor de cabeça, vamos dizer assim, para aplicar isso. Então eu mudei aqui o tipo de, né? Eu mudei a ferramenta para criar esse objeto, né? Converti o objeto de entrada B para enchimento complexo, como você pode observar aqui, ó, no ícone, justamente para facilitar ali a modelagem, vamos dizer assim, do ângulo do ponto. Só isso, para justificar ali o ponto cheio, já que o ponto tatame, como eu disse, ia ficar bastante carregado de pontos ali, não ia ficar legal. Essa parte do líquido aqui, beleza, não mudaria nada, ele tem corpo suficiente para fazer tatame. Essa parte aqui também, apesar dessas partes estreitinhas aqui, a gente tem um problema, porque, olha só o tamanho, ó, a distância do ponto, 0,70. Tá? Então, para o objeto não ficar tão estreitinho, o que você pode fazer? Tem duas formas, ou você pode aumentar um pouquinho mais a compressão de encolhimento, né? Ó, vamos colocar aqui 0,30 de compressão de encolhimento. Aí você observe que a distância entre os pontos, vou medir agora, vai passar de 1 milímetro, quer ver? Olha lá, ó. Tá, 1 milímetro, ponto 1. 1 milímetro, ponto 0, 1 milímetro cravado, né? De distância. É o mínimo indicado para ponto cheio, tá? De distância quando utilizado aí a linha convencional, que é a 120, né? Então, só de aumentar a compressão de colhimento, eu já resolvi o possível problema de estreitamento, de esmagamento que você tinha aqui nessas pontinhas desses objetos aqui para fazer em ponto cheio, tá? Ficou grosseiro, obviamente, porque 1 milímetro de espessura não é tão delicado assim para fazer objetos muito pequenininhos, para você substituir, fazer com delicadeza objetos pequenos em ponto cheio, aí realmente poderia pensar na hipótese de trocar o fio para um fio mais fino, mas para salvar aqui o desenho, né, essa recomendação aqui ela é válida, e aí você pode estar mudando aqui o formato do objeto para ele ficar mais harmônico em relação, por exemplo, a essas alterações que eu sugeri aqui, ó. Então eu já estou mudando aqui o formato, a posição dos objetos, para ele no bordado, mesmo que eu estou fugindo um pouco da arte original, mas para no bordado ele ficar mais bem definido, para você depois de bordado conseguir enxergar ali o pezinho da taça com facilidade, tá?